Olá, meu nome é Eric Seger e eu queria comentar um pouco sobre uma matéria do Fantástico sobre testes de gênero e atletas intersexo. Eu queria levantar algumas controvérsias científicas, mais especificamente uma apontada por um artigo que apontou falhas na integridade científica da Federação Internacional de Atletismo. Eu defendi há pouco tempo um mestrado que tratava da questão de pessoas trans no esporte e a cisnormatividade nessa questão de categorias de gênero no esporte, e de certa forma esse assunto se entrecruzou com a questão de pessoas atletas intersexo também no esporte. Então, aproveitei que teve essa matéria no último domingo, no dia 31 de janeiro de 2021, e aí queria comentar rapidamente sobre um pouco dessa controvérsia científica desse assunto. Então, o artigo que eu vou comentar, ele trata dessa integridade científica na regulação de testosterona e a Federação Internacional de Atletismo, que antigamente tinha essa sigla IAAF, atualmente ela se chama World Athletics, e é a instituição que produziu essa regra que diz que mulheres atletas intersexo, em determinadas modalidades, têm que baixar o nível de testosterona para até 5 nanomol por litro. Isso, essa regra em 2018, ela teve um breve histórico de mudanças que eu vou comentar também. O autor principal dessa revista, desse artigo, é Roger Pike, não sei, Roger Pike Jr. E daí, então, eu vou usar isso como base para apontar para pedaços dessa controvérsia. Então, esse pequeno histórico do regulamento, tá? O regulamento sobre atletas intersexo no atletismo especificamente, que é o esporte regulado pela Federação Internacional de Atletismo. Em 2011, foi a primeira vez que institucionalizaram essa regra de limitação da testosterona no sangue, nessa época era até 10 nanomol por litro, depois que a atleta Caster Semenya, em 2009, teve um desempenho muito bom. Tem uma questão de algumas teóricas apontarem como tem um pouco a ver com algumas atletas específicas, essas questões de regulamento, polêmicas internacionais envolvendo algumas atletas em específico. No caso, a Caster Semenya é uma bastante estudada. Em 2015, teve um processo judicial de outra atleta que foi afetada por esse regulamento, que era a Dulce Chand. E esse desafio judicial que ela fez suspendeu o regulamento de 2011. Por quê? Porque a Corte Arbitral do Esporte decidiu que não tinha evidência científica suficiente para embasar esse regulamento. Eu vou entrar mais em detalhes sobre isso depois. E deu um prazo para a Federação Internacional de Atletismo mostrar que existia uma base teórica robusta para justificar que algumas atletas deveriam ser submetidas a intervenções médicas desnecessárias para poder competir na categoria feminina, que é o caso dessas atletas intersexo, que têm uma testosterona maior do que é considerado normal para mulheres em geral, né? E elas têm essa testosterona porque o corpo delas produz... Tem várias razões que isso poderia acontecer, né? No caso, esse regulamento ele foca nas atletas intersexo, que têm algumas condições que são chamadas também de diferenças do desenvolvimento sexual. Um outro destaque dessa produção aqui é que ele cita um pedaço da decisão da Corte Arbitral do Esporte que fala que uma diferença de 10%, como é, por exemplo, o que se tem de referência em média da diferença entre homens e mulheres no esporte, isso é uma referência que se usa, dizendo que os homens têm, em geral, 10% de desempenho, vantagem de desempenho em relação a mulheres. Então, ele diz o seguinte, que se as mulheres lá intersexo tiver 1% de vantagem, se é que elas têm, não é a mesma coisa que dizer que isso não é injusto como se fosse 10%, porque a comparação a base da questão essas mulheres, elas têm um desempenho tão parecido com o dos homens que tornaria elas tão mais rápidas, melhores no esporte, que é injusto. E aí a Corte Arbitral do Esporte colocou um número nessa diferença, que é 10%.
Então teria que ter uma demonstração dessa magnitude de diferença para justificar essa regra. A partir dessa determinação da Corte Arbitral do Esporte, então o Stephen Berman, que é o representante da Comissão Científica da Federação Internacional de Atletismo, publicou alguns artigos que falam sobre esses achados de comparações entre porções de atletas que têm maior ou menor testosterona e os resultados em competições internacionais dos mundiais de atletismo de 2011 e 2013. Essas duas pesquisas que são as analisadas nesse artigo que eu estou apresentando, elas vão ser chamadas de BG17 e BHKE18, né, que é uma abreviatura dos nomes inteiros, né, das pesquisas e dos autores. São essas duas que os autores desse artigo que eu estou apresentando aqui, eles fazem ali um argumento dizendo, ó, essas são as pesquisas que dá para inferir que elas são a base desse regulamento de 2018. E aí, alguns comentários. Eles alegam que dizer que essa pesquisa foi revisada por pares não é verdade, porque os dados que foram analisados não estavam disponíveis para outros pesquisadores repetir a mesma coisa e achar os mesmos valores, porque isso é um dos princípios da ciência, que seja reprodutível. Então, se eu tenho um conjunto de dados, outro cientista tem o mesmo conjunto de dados, e a gente fizer o mesmo procedimento metodológico, a gente tem que achar a mesma coisa. E aí, a gente, com a robustez desse procedimento repetido por mais de um cientista, a gente conclui que é bem provável que a gente pode concluir a mesma coisa, né, ter uma conclusão sobre esses dados. No caso dessa pesquisa do Stephen Berman, ele não liberou os dados para outros cientistas, como no caso desse Roger Pyle, que pediu os dados, entendeu? Então, ele liberou uma porcentagem, uma porção dos dados, que foi mais ou menos 25%, e com esses 25%, eles tentaram reproduzir a pesquisa, né, fazer uma análise desses dados. E o foco deles foram os eventos de 400 metros, 400 com barreiras, 800 e 1.500. Essas foram as modalidades em que as pesquisas originais do Berman encontraram uma diferença significativa, né, de vantagem em quem tinha mais testosterona. Então, quando eles revisaram esses trabalhos do Berman, eles focaram nessas modalidades, considerando que eles já tinham também só uma porção dos dados, né? Aqui eu vou fazer uma pausa no vídeo, porque ele ficou muito longo, e eu vou continuar essa discussão na parte 2.